Graças a Deus. Olá, meus queridos amigos que me ouvem e me acompanham neste momento. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração através da palavra dele e no nome do Senhor Jesus. Eu quero falar com você hoje que deseja obter a salvação da sua alma. Você que crê na eternidade, você que crê que existe uma vida após essa vida terrena que nós vivemos aqui neste mundo. Então, você que tem um desejo de se preparar para a volta do Senhor Jesus, para você ser uma pessoa arrebatada, ao invés de ficar aqui para a grande tribulação, ou quando você partir daqui no dia da morte, porque querendo ou não, esse dia vai chegar para mim, para você, para qualquer ser humano, se essa pessoa não for arrebatada, então você deve estar preparada para isso, entende? E você vai estar preparada se você meditar no que a gente vai hoje meditar aqui na palavra de Deus, para te fortalecer. Se você caiu, pode ter certeza que Deus vai te levantar hoje, Deus vai te perdoar, Ele vai vir com a misericórdia dele sobre a sua vida. E para você que está hoje de pé, que já tem a sua salvação, é só você meditar comigo aqui e entender que é o certo você continuar de pé, é o certo você permanecer de pé. Só que eu vou citar algumas coisas aqui para você poder compreender que o mal ele se levanta, o diabo ele se levanta para colocar tentações nos seus caminhos, para tentar te derrubar de alguma forma, mas se você meditar comigo aqui, você vai entender que você pode permanecer de pé. E que se você permanecer de pé, resistindo ao diabo, ele vai fugir de você, e você não vai cair. Você não vai se afastar de Deus, você não vai perder a presença de Deus na sua vida e perder a salvação da sua alma. Amém? Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? O que significa isso, pessoal? Quando a gente se converte ao Senhor Jesus, quando a gente conhece a fé de verdade, a gente logo se batiza nas águas. A gente logo entende que é necessário a gente morrer para o mundo e nascer de novo para Deus através do batismo nas águas. E aí a pessoa começa a viver aquele tempo do primeiro amor. Ela não vê a hora, sabe, de ir no monte se consagrar. Ela não vê a hora de tirar um tempo na casa dela mesma para jejuar, para se fortalecer espiritualmente. Ela não vê a hora de chegar em casa, ou no carro, ou no trabalho, colocar um louvor, ao invés daquelas músicas que ela ouvia no mundo. Enfim, a cabeça da pessoa muda. Ela para de falar palavrão, ela para de fumar, ela para de mentir. Ela consegue perdoar quem lhe ofendeu. Entende? Eu não vou ficar aqui citando pecados, mas eu quero passar para vocês o seguinte, que a pessoa que se converteu, ela começa a viver tudo isso e ela fica de pé, porque Deus levantou ela, entende? Ela recebe o batismo com o Espírito Santo, não só ela recebe os dons do Espírito Santo, que é falar em línguas, que é curar enfermo, que é expulsar demônios, né, que é pregar também a palavra de Deus, enfim. Mas ela recebe o principal dom, que é o dom do arrependimento. Que é o quê? O Espírito Santo faz ela ter discernimento espiritual. Ela sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então, conforme ela vai lendo a Bíblia, conforme ela vai orando, jejuando, se fortalecendo, congregando numa igreja, ela vai se desenvolvendo na fé. Só que o que acontece, pessoal? O diabo, ele sabe que você está de pé. Então, como ele sabe que você está de pé, ele vai fazer o mesmo que ele fez com o Senhor Jesus, quando Jesus estava no monte se consagrando, em jejum. O próprio Espírito Santo levou a ele a se consagrar para ele vencer as tentações. E foi isso que aconteceu. Enquanto ele estava no monte se consagrando, jejuando, o diabo foi tentar ele para derrubar Jesus. Tentou talvez com orgulho, né, falando para ele transformar as pedras em pães, porque sabia que Jesus estava jejuando e provavelmente estava com fome.
Enfim, ele tentou de diversas vezes, compreende? E talvez o diabo ele vai tentar você em alguma área da sua vida, em alguma fraqueza que você tem. Se a tua fraqueza é o ego, é o orgulho, ele vai tentar fazer você se ensoberbecer de alguma forma. Você vamos dizer assim, se achar alguma coisa, se achar superior a outras pessoas, porque você faz tudo, porque você é o melhor, etc. Ele vai tentar você, talvez, se porventura você está passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela em relacionamentos, seja ela no trabalho, seja ela como for, ele vai tentar você de repente naquela área, colocando pessoas no seu caminho que talvez esteja numa condição um pouco melhor que você. Só que aí o que você vai fazer para não ter inveja dessas pessoas? Você vai sempre meditar na palavra de Deus. Então o Espírito Santo vai fazer você lembrar que você não deve ter inveja do ímpio. Compreende? Você não deve ser uma pessoa soberba, porque aquele que é soberbo, a Bíblia diz que Deus abate, mas os humildes, Ele dá graça. E a pessoa que muitas das vezes ela não guarda o coração, ela cai. Você está entendendo? Conclusão, o diabo vai tentar te derrubar, você que está de pé. Só que quando você se enche do Espírito Santo, quando você mantém a sua comunhão com Deus na oração, no jejum, na meditação da Bíblia Sagrada, na comunhão com outros irmãos de igreja, você está entendendo? Não é só ser uma pessoa religiosa, com a minha placa de igreja, não é isso, porque lá no céu não vai ter placa de igreja, você tem que ter comunhão com outros irmãos de outras igrejas também, não pode ser uma pessoa religiosa. O que acontece? Você se mantém na fé, você se mantém na pureza. E a Bíblia diz que quando Jesus ele resistiu ao diabo, o diabo fugiu dele. Então, se você resistir a essa tentação, o diabo também vai fugir de você. Ele não vai tentar você porque ele vai ver que com você não tem vez. Eu sei que alguma hora talvez ele vai voltar de novo, mas ele não vai ficar sempre ali te tentando. Você está compreendendo? Porque você está resistindo a ele, você está se revestindo, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, de toda a armadura de Deus. Entende? Então, quando você tem esse revestimento espiritual, você resiste a ele. E assim você se mantém de pé e mantém a sua salvação da alma. Você está entendendo? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Como que você que caiu, agora eu quero falar não só com as pessoas que estão de pé hoje para não cair, como eu acabei de citar, mas eu quero falar agora com você que caiu. Em primeiro lugar, você tem que reconhecer que você caiu. E em segundo lugar, você tem que falar: meu Deus, eu fiz isso. Meu Deus, eu fiz aquilo. Olha, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu não estava perdoando fulano, enfim, você tem que falar para Deus. Você vai ter que ser uma pessoa sincera para Deus. E Deus, vendo a sua sinceridade, Ele vai te perdoar. Olha só que maravilhoso. Não importa se você é um assassino, não importa se você é um traficante, não importa se você é um prostituto, Deus vai te perdoar, Deus vai te levantar. Só que é claro, é para você que está tendo um entendimento agora que você quer a sua salvação. Você não quer brincar com a sua salvação. Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida. Não é isso que você quer? Se você quer isso, então você vai ter que usar a sua fé e fazer isso. Pedir perdão para Deus e Deus vai te levantar. E principalmente você que é um afastado, que já tem o conhecimento da palavra de Deus e se afastou. Deus está de braços abertos para te aceitar de volta. Você está entendendo? Como o filho pródigo que se afastou de Deus, mas se afastou do pai dele lá, fazendo tudo aquilo que ele queria e o pai o aceitou de volta, assim também é Deus, querendo que você se volte para ele. Ou você acha que Deus quer que você morra e vá para o inferno? Eu acho que não. Tanto é que está escrito, se eu não me engano, no livro de Salmos, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio é aquela pessoa que se esqueceu de Deus. Você está entendendo? Então, se você quer o céu, se você quer morar com Deus eternamente, quando partir deste mundo, então é necessário você se encher do Espírito Santo. É necessário você orar, ler a Bíblia, se consagrar, vigiar,
é necessário você congregar numa igreja, você tem que fazer alguma coisa. Porque se você não fizer isso, o Espírito Santo nunca vai morar em você. Pelo contrário, a Bíblia fala que, se eu não me engano, em 1 Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo pode se apagar. E se você apagar ele, também está escrito na Bíblia que o corpo da pessoa fica vazio. E se fica vazio, volta demônios para o corpo da pessoa. Você está entendendo? Aí a luta é maior para a pessoa se levantar. Por isso que eu te digo nesse momento, não importa a sua condição. Talvez você fale assim, eu estou caído, caidaço, eu estou caidaça. Você vai jejuar, faz o que tem que ser feito, vai jejuar, vai se fortalecer, vai tomar uma decisão, vai falar, meu Deus, eu tomo uma decisão, eu não tenho força, eu não consigo, mas eu tudo posso naquele que me fortalece, porque é isso que está escrito na tua palavra, então eu creio. E se você fizer isso, Deus vai te levantar e Deus vai te ajudar e você nunca mais cairá. Você nunca mais voltará para o mundo a ser aquela pessoa perdida que você era, mas vai depender de você, vai depender do seu esforço, tá bom? Espero eu que essa mensagem de fé possa ter te ajudado de alguma forma. Que Deus te abençoe.